Glória a Deus. O tema desta noite é libertos pelo sangue de Jesus. É um tema forte, que nós precisamos entender que já fomos libertos. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, Ele já nos libertou através do seu sangue. Ele já fez a obra na nossa vida. E muitas vezes nós patinamos por não prestar atenção no que o Espírito Santo diz para nós através da palavra de Deus todos os dias. Se Jesus, através do sangue dele, já me libertou, então eu estou liberto. Jesus, quando ele deu a sua vida por mim, ele me libertou do pecado, que era o pior mal que estava na nossa vida. Ele nos libertou do pecado e nos libertou da prisão, a qual Satanás nos mantinha preso por causa do pecado. E Jesus, através do seu sangue, ele nos libertou, nos colocou em liberdade. Somos livres. E não só foi esta liberdade nos salvar, nos perdoar os nossos pecados. Quando a Bíblia fala que ele já nos libertou, ele nos libertou de tudo que é ruim, de todo o mal, em nome de Jesus. Então aquilo que vem para afligir as nossas vidas, que vem para causar transtorno nas nossas vidas, nós não podemos aceitar. Jesus já libertou, acabou, ninguém vai desfazer o que ele fez, por mim e por você. Se nós já entregamos a nossa vida para ele, somos livres, livre do pecado, livre das obras do diabo. Ele não pode fazer mais nada conosco, irmãos. Jesus já os venceu através do seu sangue, em nome de Jesus. Mas precisamos entender, assumir quem somos agora em Jesus, como novas criaturas em Cristo. Nós temos que assumir a nossa posição e crer que o preço que ele pagou valeu para o resto da nossa vida. Ele não vai fazer de novo, ele já fez tudo por mim e por você. Por isso que quando você sentir algo anormal na sua vida, pode ser física ou espiritual, não aceite, porque Jesus já nos libertou, já nos curou. Ele nos libertou espiritualmente e já nos curou fisicamente. Tudo aquilo que Satanás tinha preparado para nos aprisionar, nos causar transtorno na nossa vida, Jesus foi lá e cravou na cruz. O que é que a palavra diz? Pelas suas feridas já fomos sarados ou curados, já fomos. É questão agora de nós assumirmos a nossa posição e crer no que ele fez, crer no que a palavra diz em nome de Jesus, e não ter dúvida, meus irmãos, porque aconteceu. Todos nós temos a certeza absoluta que aconteceu o milagre de Jesus, da sua vida por nós. Todos nós cremos, e está escrito na Bíblia que ele pagou o preço no nosso lugar. Está escrito ou não está escrito? E por que é que eu não assumo, eu não pego essa palavra e guardo comigo? E creio, e não importa o que o inimigo venha me mostrar, a palavra de Deus não muda no meu coração, em nome de Jesus. No meu coração não pode ter sombra de dúvida ou variação, ou seja, sombra de dúvida ou variação. Não pode ter nenhuma sombra de dúvida, muito menos dúvida. E a minha fé não pode ter variação. Uma hora eu estou com fé, outra hora eu não sei se eu creio, mas será que é assim? Não. A nossa fé, ela tem que ser constante. Por aquele que nos deu a vida por nós. Enquanto nós não aprendermos a assumir a nossa posição em Jesus,
sabermos quem somos, nós vamos continuar aceitando algo que não é nosso na nossa vida. E aí vem o quê? Bate aquele desânimo, a murmuração. Tem horas que dá vontade de fazer alguma coisa, horas que dá vontade de fazer nada. Tem horas que eu estou ali com a fé em alta, eu quero orar, quero louvar a Deus, quero cantar. Tem horas que não tenho vontade nem de orar, não tenho palavras para falar com Deus. Não é assim que Deus quer ver a nós. Ele nos deu uma fé inabalável. E nós estamos permitindo que esta fé seja abalada. Abalada por quê? Quem é o mundo, quem é o pecado, quem é o diabo para abalar uma ferramenta que pertence a Deus, que é a fé? A fé foi Deus que nos deu, foi Deus que gerou no nosso coração. Como já falei aqui, já preguei para os irmãos, que nenhum homem, ninguém é capaz de gerar fé em ninguém. A fé é gerada por Deus, é ferramenta de Deus dada para o crente agir através dela, da fé em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo é o de número 36. Que diz assim, ó. Amém, queridos? João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? A palavra confirma isso ou não confirma que nós somos livres? Se pois o Filho vos libertar, nós já fomos libertos por Jesus. Agora nós somos livres. Livres do pecado, livres da acusação do inimigo e livres da cilada dos laços do Satanás, das algemas dele que nos prendia. Nós não estamos mais presos a ele, agora nós estamos presos ao Senhor Jesus. Somos escravos de Deus, não somos escravos do mundo e nem de Satanás, somos escravos do Deus Altíssimo. Vivemos para Ele e não vivemos mais para o mundo, em nome do Senhor Jesus. Então aqui a palavra de Deus nos afirma que aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela é livre, ela é liberta, ela é curada, ela é transformada, ela é uma nova criatura. A velha vida já era, agora ela é uma nova criatura em Jesus Cristo. Tem força para guerrear, tem força para batalhar e vencer no mundo espiritual em nome de Jesus, porque a nossa batalha é no mundo espiritual, não é aqui no natural. E para se vencer o espiritual, nós temos que sermos espirituais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia lá. Vamos andar um bocadinho aqui na Bíblia para nós aprender disso, olhar a Bíblia aqui. Os celulares facilitam demais, né? Mas eu gosto de pregar com a Bíblia. Eu poderia pregar aqui com o meu celular aqui, mas eu gosto de pregar aqui com a Bíblia. Eu não ia dizer da moda antiga, mas já falaram aí, então deixa ser. Não é da moda antiga, mas eu sou da época da Bíblia escrita, do papel. Eu falei Apocalipse capítulo 12, não foi isso? Glória a Deus. Hoje é culto de libertação, hoje é culto de batalha espiritual, e nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, para não deixar o inimigo tentar dizer que ele pode algo contra nós, porque ele não pode jamais chegar nem perto de nós, muito menos nos tocar, em nome de Jesus. É o 12, o versículo é o de número, deixa eu ver aqui, pega o versículo 7 para nós ir até o 11, tá bom? Versículo 7 diz assim, ó:
E houve batalha no céu, Miguel, aqui está falando de uma batalha nos céus. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem era esse dragão? Satanás. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja só que Satanás não estava sozinho, ele estava batalhando contra os anjos de Deus, e aqueles que se aliaram a Satanás se tornaram demônios, estavam batalhando ali, uma guerra, na verdade, uma guerra espiritual. E é justo esta guerra espiritual que nós enfrentamos, irmãos. Nós não precisamos de anjo hoje para vencer o diabo, não. Jesus já venceu por nós, e nós temos o Espírito Santo conosco agora, que ele nos capacitou e nos capacita todo dia para vencermos os ardis de Satanás em nome de Jesus. Mas não prevaleceu nem mais o seu lugar no céu, se achou nos céus. Tem irmãos, deixa eu fazer aqui um comentário, depois nós vamos continuar a leitura. Esse ventilador, eu acho que ele está virado do lado errado, que ele está mexendo com a Bíblia. Está desfolhando a minha Bíblia, ele está virado para cá, ele tem que virar para lá. O livro de Apocalipse é um livro muito de difícil interpretação. O livro de Apocalipse é um livro difícil. Aqui está falando como que já aconteceu. E aí você pega aqui, sai do Apocalipse, volta para os Evangelhos, e você vê que essa batalha aconteceu, e tem outros trechos que diz que essa batalha ainda vai acontecer. Mas Jesus, ele fala em Lucas capítulo 10, versículo 18, abre lá, depois nós vamos voltar aqui de novo, vamos ver o que Jesus diz, veja só. Não, peraí, deixa lá, depois nós vamos em Lucas 10, 18, deixa eu terminar e depois nós vamos pegar Lucas 10, 18, para que nós possamos ligar uma coisa a outra, e ali nós vamos tirar nossa conclusão, porque tem entendimentos que falam uma coisa, e tem outros entendimentos que falam outros com relação a isso aqui. Aí tem o versículo 9 que diz assim, ainda no Apocalipse 12: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A função dele é essa. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles, ou seja, ele não veio só, trouxe legiões. Aqui diz que ele foi precipitado para a terra, sim ou não? Eu entendo assim que aqui, pelo que está escrito aqui, foi. E houve uma grande voz no céu que dizia, agora chegado está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Então eu creio que ele foi lançado sim na terra. Mas como o Apocalipse ele fala as coisas que ainda vão acontecer como se já fosse, mas eu creio assim. E se você crê também assim e entender dessa forma, não está errado. Mas tem coisas para a gente discutir profundamente aqui. Não é o caso de hoje. Eu estava lendo o versículo de número 10, era isso? E houve uma grande voz, o 9, e houve uma grande voz no céu que dizia, agora chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava. Está vendo aqui, ó? Acusava. Se ele acusava, ele não acusa mais nós hoje. Acusava de dia e de noite. Então, ou seja, ele acusava de dia e de noite. Mas ele não pode nos acusar mais de dia e de noite, porque nós já fomos libertos. Jesus já venceu ele. Nós não podemos.
Ele não pode mais nos acusar. Mas ele tenta. Mas ele não tem a liberdade de chegar diante de Deus mais e falar: ó, esses caras te servem porque você dá as coisas para ele. Deixa ele, tira tudo que ele tem. O que é que ele falou com Jó? Não foi isso? Tira tudo que ele tem e vê se ele não vai te negar. E Deus sabe que quem é fiel a ele não troca ele por nada desta vida. Permitiu que Satanás tocasse no Jó, no justo Jó. E eles o venceram pelo quê? O sangue do Cordeiro. Ó, aqui o sangue que venceu Satanás. Pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aqui ele já cita, eles venceram os cristãos fiéis. Venceram pelo sangue de Jesus. Aqueles que deram a sua vida, mas não negaram o Senhor Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, os nossos irmãos daquela época que deram a vida, preferiram ser queimados, preferiram ser cortado o pescoço, preferiram ser rasgado, cortado ao meio, mas pelo testemunho, pelo sangue, a fé que eles tinham em Jesus, eles preferiram morrer do que negar aquele que deu a vida por eles. E nós temos que ser fiel a ponto. Se preciso for, damos a nossa vida, mas não vamos trocar a nossa salvação, vender ou deixar se levar por nada desta vida, em nome de Jesus. Nada deste mundo, por mais caro que seja, não representa nada diante da nossa salvação. A nossa salvação em Cristo não se vende, não se troca, não se dá e não se empresta, é nossa, foi conquistada pelo sangue do Senhor Jesus, e nós temos que guardar ela, preservar e amar Jesus até a morte, que nem eles fizeram aqui, ó. Deram a vida por amor àquele que amou a ele e deu a vida por eles, e nós precisamos dar a vida por aquele que nos amou. A palavra diz que nós temos que dar a vida pelos irmãos, o amor que tem por cada irmão. Se preciso for, nós damos a vida por cada irmão, em nome de Jesus. Amém, amados? Agora vá lá no versículo, em Lucas 10, 18, só para nós confirmar algo que Jesus falou. As pessoas, elas acham, já vou lá no Lucas, acham que essa batalha vai acontecer, irmãos. Tem vários entendimentos que acham que essa batalha vai acontecer na grande tribulação. É por isso que existem entendimentos diferentes. Tem várias passagens que dizem que essa batalha vai acontecer na grande tribulação. Mas aqui diz que o diabo foi lançado na terra. E Jesus, ele fala algo bem parecido. Quer ver em Lucas 10? Olha só. A Bíblia não deixa dúvida para nós não, irmãos. A Bíblia, ela é perfeita. Olhe o que diz Jesus aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 18. E disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair da onde? Jesus, ele disse que ele viu Satanás ser lançado para baixo. Disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, toda a força do inimigo, e nada vos fará nenhum dano ou nenhum mal. Então, ou seja, Jesus, nós que estamos em Cristo, Ele nos deu esse poder para isso, para pisar serpentes e escorpiões, demônios de várias categorias.
Quando Jesus cita serpentes e escorpiões, são vários demônios, são hierarquias de demônios, aonde o Paulo ele cita lá que a nossa luta é contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, lá em Efésios capítulo 10, versículo 12. Então você vê que tem uma categoria, e temos autoridade e poder sobre todos eles em nome de Jesus. Não tem que ter medo não, irmão. Jesus nos deu poder para isso. Nós fomos libertos pelo sangue. Agora nós temos poder, nós estamos em Cristo Jesus. Ele nos deu poder para isso. Ele diz, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Não é uma nem duas não, é todas. Então nós precisamos ter esse entendimento, que tudo que vem para causar mal para nós temos que desfazer em nome do Senhor Jesus, mandar embora em nome de Jesus. Não importa se é algo pequeno ou algo maior, nós temos o poder que a palavra de Deus nos dá em nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, chamados para reinar e glorificar o seu nome, dar o testemunho da verdade, da vitória, em nome de Jesus. Paulo escreve lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, abre lá. Falei que nós ia andar um pouco na Bíblia, nós vamos andar. É gostoso andar na Bíblia para não dar sono, né? Então o sono não pode bater, porque nós estamos atentos. Se a sua moto não tem mais regulagem no regulador do cabo de embreagem, e você quer aprender a regular na parte inferior do cabo, fique comigo que hoje... No Romanos 8. Do capítulo 1 e 2, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então quem é o diabo para nos condenar ou apontar alguma coisa contra nós? Acabou, meu irmão. Entregou a vida para Jesus, o diabo não pode te acusar, e não pode te apontar, e não pode te condenar em nada mais. Acabou. Jesus, zerou, passou a borracha. Aquela cédula de acusação que ele tinha na mão, tinha legalidade para isso. Jesus foi lá e rasgou na cruz do Calvário, ele cravou na cruz, passou a borracha, tirou toda a acusação da mão do diabo, falou, acabou, você não tem mais poder sobre os meus, em nome de Jesus. Portanto, agora que você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí entra aqui uma condiçãozinha, para não deixar a carne dominar a ponto de não ter mais força para orar, ou perder a vontade de vir na igreja, ou perder a vontade de ler a Bíblia. Então a carne, ela tem essas astúcia, né, de querer botar o desânimo no cristão, para que ele não tenha vontade de fazer nada para Deus, mas tudo para o mundo tem ânimo, menos para as coisas de Deus. Então, se sentir desta forma, lembra do que Jesus falou em Lucas 10, 18 e 19. Guarda a palavra no coração, quando bateu o desânimo na porta, Lucas 10, 18, 19, e assume a sua posição em Cristo, e glorifica o nome daquele que vive para sempre, em nome do Senhor Jesus. Olha o 2. Porque a lei do Espírito Santo de vida em Cristo Jesus me livrou do que? Da lei, do pecado e o sangue de Jesus me livrou da lei, que tinha um pecado que me acusava, e a morte. Pecado gera morte. Então, através do sangue de Jesus, nós fomos libertos da lei, do pecado e da morte, e do diabo. Somos livres. Se tem algo incomodando a sua vida, nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Se assim crermos, nós veremos Deus operar em nome de Jesus, o Espírito Santo operar em nome de Jesus. Quando eu creio na palavra de Deus e não duvido do meu coração, e o Espírito Santo opera em nome de Jesus. Por que é que o Espírito Santo não opera na dúvida, pastor? Porque se ele operar na dúvida, eu nunca vou me acertar com Deus, eu vou continuar errando.
E aí ele me abençoando no erro, como é que eu vou me consertar? Então ele breca as minhas bênçãos e ele me chama a atenção todos os dias para que eu me conserte, eu acorde e faça a coisa certa para que ele possa me ouvir e me responder no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é que eu tenho que fazer as coisas certas, pastor? Fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra dele é fazer a vontade de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para encerrar, eu queria pregar mais, mas não dá tempo porque já são 9 horas, mas para encerrar nós vamos em Gálatas capítulo 5, livro de Gálatas capítulo 5, e nós paramos hoje por aqui. Paramos hoje por aqui e outro dia eu vou voltar aqui de novo porque tem coisa para nós aprendermos aqui ainda, em nome de Jesus. Rapidinho, ó. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo Ele libertou ou não libertou? Então nós temos que ficar firmes nesta liberdade que Ele nos libertou. Estamos libertos e não vamos retroceder. E não torneis meter-vos debaixo de quê? Do jugo da escravidão. Acabou. Então, se continuarmos nesta liberdade que Ele nos colocou e não retroceder, segue em frente, meu irmão, e glorifica o nome do Senhor Jesus, que é a vitória certa, em nome de Jesus. Pastor, como é que se rompe cadeias espirituais? Rapidamente vou encerrar. Eu falei que eu ia, mas não posso deixar de falar isso aqui não. Deixa o Espírito Santo usar o vaso, irmãos. O Espírito Santo quer usar o vaso tremendo nessa noite. Como eu venço as cadeias no mundo espiritual? Abre a sua Bíblia rapidinho, que eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Em Atos capítulo de número 16, 2 versículos, e eu encerro aqui em nome de Jesus. E nós vamos orar. Rompendo cadeias espirituais, rompendo o mundo espiritual. Como faço isso? Orando, pastor. Amém, glória a Deus. Mas tem uma outra ferramenta que talvez fazemos pouco, e ela é importantíssima, unida à fé. Ela rompe a barreira do mundo espiritual e abre o caminho para que a vitória venha em nome de Jesus. Eu falei Atos capítulo 16, não foi isso? Rapidinho. Capítulo 16, 25 e 26. Rapidinho. Aqui fala do Paulo e Silas da prisão, correto? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Presta só atenção. Veja só como a gente, quando lê a Bíblia, tem que prestar muita atenção. A revelação desta mensagem, que eu não vou dar toda ela, só vou pegar 2 versículos, depois qualquer dia desse eu volto atrás para nós discorrer aqui, bacana. Ela está aqui no versículo 25, mas eu vou ler o 26 também. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu quero que você guarde na sua mente isso aí. Oração e louvor. Oração e louvor. Quer romper as barreiras do mundo espiritual, é na oração e no louvor. No momento que você estiver na igreja, você louva com todo o seu coração. No momento que você está aqui orando, você ora de todo o seu coração. É neste momento que nós rompemos as barreiras do mundo espiritual e quebramos todo impedimento para que as nossas orações subam e as respostas de Deus desçam em nome de Jesus. Porque olha o que aconteceu com esses 2 homens no versículo 26. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas prisões de quem? De todos. Como é que se coloca as pessoas em liberdade? Na oração e no louvor.
todo mundo unido no mesmo espírito, com o coração ali ligado na mesma fé. E é assim que rompemos as barreiras do mundo espiritual. Aqui está na Bíblia, que é para nós pegar como exemplo esses dois homens de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar, vamos louvar.